A humildade de Cristo é o modelo para os que pregam o Evangelho. Nós lemos no 2º capítulo de Filipenses. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. 2 Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. 3 Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4 Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6 O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. 7 Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. 8 E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 9 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. 10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. 11 Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. 12 De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. 13 Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. 14 Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. 15 Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. 16 Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri nem em vão que trabalhei. 17 Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. 18 E pela mesma razão folgai vós também e regozijai-vos comigo. 19 Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. 20 Porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. 21 Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. 22 Mas sabeis que provas deu ele de si, que, como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. 23 A este, pois, espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. 24 Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei. 25 Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. 26 Porquanto ele tinha saudades de vós todos, e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente. 27 Pois de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. 28 Por isso vô-lo envio com mais urgência, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. 29 Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e tende em honra a homens tais como ele. 30 Porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. A igreja de Filipos havia enviado uma oferta para Paulo pelas mãos de Epafrodito, como se vê no verso 25. Epafrodito era daquela igreja da Macedônia, tendo vir ter com o apóstolo em sua prisão, em Roma. Epafrodito deve ter relatado ao apóstolo alguns dos problemas que a igreja estava vivendo, especialmente entre duas pessoas da liderança que não estavam em unidade, como se vê em Filipenses 4 verso 2, as quais se chamavam Evódia e Sintique. Ambas estavam sendo movidas por orgulho espiritual. Este deve ter sido o principal motivo que levou Paulo a discorrer neste capítulo sobre o espírito de humildade e submissão que deve existir em todos os cristãos, e para confirmar esta verdade, chamou à lembrança o exemplo que nos foi deixado pelo próprio Jesus, como se vê nos versos 5 a 8. A unidade espiritual, especialmente na congregação local, tem em vista garantir e manter a presença do Espírito Santo na igreja, manifestando seu poder nos cristãos. Quando a unidade é quebrada, o diabo tira vantagem disto, e a obra começa a sofrer, porque Deus não pode manifestar seu agrado para conosco, senão seu desagrado. Isto é algo tão importante, que Paulo fez toda uma aplicação alusiva à necessidade de unidade, que é baseada numa verdadeira humildade. Ele desejava que a igreja em Filipos fizesse progresso na fé e em todas as coisas relativas ao reino de Deus, mas sabia que isto não seria possível caso não se empenhassem em manter a unidade no amor de Cristo. Paulo lhes mostrou que ser cristão não é apenas crer em Cristo, mas padecer por ele,
combatendo em prol do Evangelho conforme o exemplo que ele, Paulo, lhes havia deixado. Assim, quando começa este segundo capítulo dizendo, portanto, ele vai dizer o que seria necessário fazer para tal. Eles deveriam estar dispostos a se exortarem mutuamente em Cristo, na consolação e no amor do Espírito, com afetos e compaixões sinceros do interior dos seus corações, como se vê no verso 1. Eles haviam enviado a oferta para Paulo na prisão para animar e alegrar o apóstolo, mas ele diz no verso 2, que sua alegria seria completa caso eles fizessem isto, porque somente assim poderiam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo. Somente é possível ter tudo isto quando não fazemos as coisas na igreja por motivo de partidarismo ou de vanglória, que consiste em buscar glória para si mesmo, mas com humildade, considerando os outros superiores a nós, sabendo quanto dependemos deles no corpo de Cristo, para que sejamos abençoados por Deus, estando reunidos num só espírito, como Paulo afirma no verso 3. Por isso, nenhum cristão deve buscar o que é somente do seu interesse, mas, sobretudo, o que é do interesse dos outros. Se não agimos deste modo, ficamos privados da graça, porque Deus somente a concede à igreja que vive em unidade. Sem a graça não podemos ficar de pé, permanecendo na presença de Deus. O amor em unidade é um dever. Cristo ordenou aos seus discípulos que eles devem se amar com o mesmo amor com o qual ele os tem amado. As características deste amor estão destacadas em 1 Coríntios 13. Ali podemos ver que não é um amor que busca o seu interesse, que não se irrita facilmente, que é paciente, benigno, sofredor, longânimo, que não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Enfim, é um amor sobrenatural que procede da ação da graça do Espírito Santo em nossa mente e coração. E, quão difícil é manter o amor fraternal na unidade do Espírito Santo, porque demanda completa diligência da parte dos cristãos na luta contra a natureza carnal pecaminosa, o diabo e o fascínio do mundo. E quão mais difícil é se ver e viver isto em nossos dias em que a multiplicação da iniquidade tem feito com que o amor de muitos esfrie. Se alguém pretende fazer a vontade de Deus, terá obrigatoriamente que renunciar ao que o mundo lhe oferece, e que é contrário ao modo de vida que nos foi determinado por Cristo. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, sabendo que nós, tanto quanto eles estávamos destituídos da graça de Jesus, em completa situação de miséria e debaixo de uma condenação eterna. Importa fazer valer, sobretudo a misericórdia e a humildade em nosso testemunho de vida. Jesus nos deixou o exemplo supremo disto, para que seguíssemos seus passos. Se o fizermos, somos bem-aventurados e temos a aprovação de Deus. Os que são de Cristo devem viver como Cristo viveu neste mundo, deixando-nos seu exemplo para ser seguido. Cristo era totalmente manso e humilde de coração, como ele próprio afirma em Mateus 11 verso 29. Em tudo o que fez nunca estava buscando ser servido, mas servir. Nunca estava buscando o que era do seu interesse, mas veio buscar e salvar o que se havia perdido, como se vê em Lucas 19 verso 10. Tão intenso foi seu serviço em favor dos homens, que não tinha sequer onde reclinar sua cabeça, e raramente tirava tempo para descansar. Ele se gastou completamente por amor aos pecadores, até a morte na cruz. Paulo chamou o exemplo de Cristo para alertar os filipenses, porque ninguém jamais poderá se humilhar tanto quanto Cristo se humilhou, pois não era um homem pecador. Porém se fez homem, sendo Deus, exaltado à destra do Pai, coroado de honra e glória diante dos serafins, querubins, arcanjos e anjos no céu. E o que Jesus fez? Humilhou-se a si mesmo, esvaziando-se, tomando a forma de servo, assumindo a natureza do homem, apesar de ser Deus, como Paulo afirma nos versos 6 a 8 deste segundo capítulo de Filipenses. Ele fez isto, porque era governado completamente por um sentimento de humildade e não de orgulho. É este mesmo sentimento de Cristo que todos os cristãos devem ter, conforme se ordena no verso 5. Cristo não considerou uma desonra o fato de ter sido feito menor do que os anjos, ainda que por um determinado período, a saber, enquanto viveu neste mundo esvaziado da sua glória divina, como vemos em Hebreus 2 verso 9, porque considerou maior coisa fazer a vontade do Pai, relativamente à salvação dos pecadores. Os cristãos têm um serviço a fazer para Deus, que é a continuidade do mesmo serviço de Cristo, e para tanto necessitam ter o mesmo sentimento de humildade que houve em Cristo Jesus. Nosso Senhor comprovou sua humildade através da sua obediência ao Pai, como vemos no verso 8, e é do mesmo modo que nossa humildade é comprovada diante de Deus, a saber, na nossa obediência a Ele. Jesus se manifestou também, para o propósito de nos ensinar qual é o modo correto de se viver para Deus. Este modo que nos revelou é em completa submissão e serviço, escolhendo fazer a vontade de Deus, em vez da nossa vontade, gastando-se inteiramente na sua obra, porque afinal, nos deu vida para que trabalhássemos para Ele. Fomos colocados neste mundo para este propósito.
Bem-aventurados são todos aqueles que não somente descobrem isto, como também se aplicam a isto. A humilhação voluntária de Jesus se comprova também, no fato de que ele tem um nome que é sobre todo nome, como vemos no 9º verso deste 2º capítulo de Filipenses. Por isso, ao nome de Jesus se dobra e se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa e confessará que Jesus é Senhor, como se afirma nos versos 10 e 11. Isto, porque ele sempre foi e será o Senhor de tudo e de todos. E como se viu este que é o Senhor em seu ministério terreno? Na forma de servo e em completa humildade. Servo na verdadeira acepção da palavra, ou seja, servindo de fato tanto a Deus quanto aos homens criados à sua imagem e semelhança. Como devem ser e andar então, os cristãos, os quais não estavam na glória do céu antes de serem gerados, e que nunca tiveram e jamais terão a mesma intensidade de glória do seu Senhor? Caberia, se deixarem dominar por qualquer forma de orgulho ou vanglória ao se compararem com seu Senhor, no exemplo que lhes deixou para ser seguido? Jesus viveu suportando pacientemente a maldade dos homens, em grande pobreza, a ponto de não ter onde reclinar a cabeça. Viveu de ofertas e sabia o que era aflição. Não viveu em pompa externa e não buscou nenhuma posição que o exaltasse sobre os demais homens, buscando fama e honrarias deste mundo. Ele não deu somente seu serviço aos homens, mas sua própria vida, morrendo por eles na cruz. Ninguém nunca desceu tanto ou poderá descer tanto em humilhação, quanto nosso Senhor, porque ele estava na glória do céu quando veio assumir nossa humanidade, ao ser gerado com corpo humano no ventre de Maria. Ele passou a ter a natureza humana, além da natureza divina na qual ele subsistia. E consentiu, apesar de sua perfeição gloriosa, em suportar conviver com pecadores falhos, impuros, imperfeitos e ignorantes como nós. Se ele não tivesse feito isto, jamais poderíamos receber a natureza divina para estar em nós, além da nossa natureza humana. Para nós, receber a natureza divina é uma grande honra e glória. Mas para Cristo, assumir nossa natureza humana, sendo Deus, foi uma grande humilhação. A palavra, porém, nos afirma que ele não se envergonhou disto, porque não se envergonha nos chamar de irmãos, por ter se feito semelhante a nós, como lemos em Hebreus 2 verso 11 e 11 verso 16. Em face dos argumentos apresentados quanto à humilhação de Cristo e consequente exaltação relativa à recompensa da sua humilhação, e da necessidade de os cristãos seguirem seu exemplo, o apóstolo afirmou logo em seguida no verso 12, que a consequência lógica e natural de tudo isto é que todos os cristãos devem desenvolver a sua salvação com temor e tremor, ou seja, os cristãos devem ter a devida consideração para com estas verdades, quanto ao que é esperado deles, de maneira que se tornem semelhantes ao seu Senhor, em seu amadurecimento espiritual. Desenvolver a salvação nada mais é do que se santificar em obediência à vontade de Deus. Não somos naturalmente humildes, ao contrário, somos governados pela carne. Por isso é preciso mortificar a carne para que possamos ser governados pelo Espírito Santo, e crescermos em humildade diante de Deus, para que ele possa nos transformar segundo a semelhança de Cristo. Ao falar de desenvolver a salvação, Paulo falou também no mesmo versículo 12 sobre obediência voluntária e resultante de uma disciplina consciente em cumprir a palavra de Deus, mesmo quando não estamos na presença dos nossos líderes espirituais. É necessário ter esta reverência ao Senhor com santo temor e tremor, porque é Ele quem opera em nós, em relação ao desenvolvimento da nossa salvação, tanto querer quanto efetuar, não segundo aquilo que seja da nossa vontade, mas da sua boa vontade divina, como se vê no verso 13. A nossa vontade natural quer sempre fazer aquilo que seja do nosso próprio interesse egoísta, mas a vontade de Deus é santa, perfeita, boa, agradável. É esta vontade que o Espírito Santo quer implantar em nossa nova natureza. O Espírito Santo não nos foi dado, portanto, para fazermos o que seja da nossa própria vontade, mas aquilo que é da vontade de Deus, na transformação de nossas vidas. Quando o Espírito luta contra a carne, não é para fazer nossa vontade, mas para aplicar em nossa vida a vontade de Deus, como vemos em Gálatas 5 verso 17. Em outras palavras, se não tivermos temor e tremor de Deus e da sua palavra, ele consequentemente não atuará em nossa vontade, e não operará na liberdade do Espírito para nos dar amadurecimento espiritual. É a graça de Deus que inclina nossa vontade ao que é bom, e nos permite executar o bem. Não há nenhuma força, mérito ou capacidade em nós mesmos, que nos habilite a fazer a obra de Deus. Além destas coisas recomendadas, Paulo lhes disse no verso 15, que para se tornarem irrepreensíveis e sinceros, como imaculados filhos de Deus, resplandecendo como luminares no mundo, no meio de uma geração corrupta e perversa, eles deveriam fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, retendo a palavra de Deus, que Paulo chama de palavra da vida, no verso 16. Porque é por meio dela que recebemos a vida eterna do Senhor,
que se manifesta em nós. A fé é tanto maior, quanto mais habite ricamente em nós a palavra de Deus, porque a fé é gerada pela palavra, e a vida, pela fé, porque se afirma que o justo viverá pela fé. Estes três são, portanto, mutuamente dependentes, e não podem ser separados, a saber, palavra, fé e vida eterna. Paulo demonstrou também sua preocupação com o aperfeiçoamento dos filipenses, quando disse no verso 19, que lhes enviaria em breve a Timóteo, que lhe daria um relatório da verdadeira condição espiritual deles, de maneira que pudesse estar animado em relação aos filipenses. Ele enviaria Timóteo, porque eles sabiam quanto Timóteo andava nas pegadas do apóstolo, e quanto buscava somente o interesse do Evangelho de Cristo, e não seus próprios interesses, como costumavam fazer os falsos obreiros e pastores infiéis, como lemos nos versos 19 a 23. Paulo não somente lhes enviaria Timóteo, como afirmou no verso 24, que tinha certeza de que ele, Paulo, seria posto em liberdade e também iria visitá-los brevemente para a confirmação da fé deles. Mas por ora, antes que ele e Timóteo fossem ter com os filipenses, ele estaria lhes enviando de volta Epafrodito, como se vê no verso 25, o qual tinha sido enviado em missão pela igreja de Filipos até sua prisão em Roma. Epafrodito havia adoecido quase à morte, possivelmente em seu trabalho em favor do Evangelho, e sua enfermidade havia chegado ao conhecimento da igreja de Filipos. A proximidade da morte fizera com que Epafrodito desejasse estar junto dos seus irmãos de Filipos, como se vê no verso 26, motivo pelo qual Paulo urgiu com ele para que logo retornasse a Filipos, para que a igreja visse que estava totalmente recuperado, porque Deus lhe havia curado, para a alegria de todos, especialmente do apóstolo Paulo. Por isso, Paulo exortou a igreja de Filipos a receber Epafrodito com honra, e não somente a ele, mas a todos que fossem como ele, que arriscassem suas vidas por causa da obra de Cristo, como podemos ler nos versos 27 a 30.